Fala pessoal, sou Bruno Faé e o tema desse vídeo é arrebatamento. A Bíblia diz que esse mundo vai passar por um período chamado de grande tribulação, que será um período de grande sofrimento para as pessoas e o mundo estará sob o domínio de uma figura chamada Anticristo, que acredita-se que possa ser inclusive uma pessoa, e essa pessoa, esse Anticristo, ele terá o domínio político, econômico, militar e até mesmo religioso do planeta. E há uma dúvida se os cristãos passarão ou não por este período. Alguns acreditam que os cristãos serão poupados da grande tribulação e apenas os incrédulos viverão um sofrimento aqui na terra para que eles possam se arrepender e se converter a Jesus. E os cristãos seriam então tirados deste mundo por meio de um arrebatamento. E esse arrebatamento, inclusive, teria um caráter secreto, ou seja, as pessoas simplesmente desapareceriam de repente, deixando assim o mundo em muita dúvida, em muita confusão. O piloto ele seria retirado ali do avião, o carro ficaria sem motorista, enfim, as pessoas simplesmente sumiriam, levando o mundo a uma grande confusão. Mas afinal, o que a Bíblia diz sobre arrebatamento? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Se você já gostou do tema, deixe seu like, se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá! Há dois sentidos para arrebatamento na Bíblia. O primeiro é um arrebatamento dos sentidos, um arrebatamento da mente, que foi, por exemplo, o que aconteceu com Paulo, registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que diz que Paulo foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Provavelmente ele não foi arrebatado de corpo físico, ele foi arrebatado nos sentidos, na mente, e ouviu então palavras ali de uma revelação. O outro sentido é o arrebatamento físico, aquele que acontece no corpo, em que a pessoa fisicamente é levada. Então, por exemplo, nós vemos Jesus falando sobre isso lá em João, capítulo 10, versículos 27 e 28, que diz assim: "E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão." O arrebatamento, nesse sentido aqui, significa ser tomado, significa ser tirado à força. Então o que Jesus está dizendo é que as suas ovelhas jamais seriam tiradas dele, jamais seriam tomadas da sua mão. Só existe um versículo na Bíblia que utiliza esse termo arrebatamento, associando ao encontro com Jesus. Ele está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz assim: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor." Esse texto associa o arrebatamento à volta de Jesus, porque diz que o Senhor descerá do céu com alarido. Além disso, nós podemos observar que não será algo secreto, mas será algo notório a todos, porque há uma referência clara aqui ao alarido e à trombeta de Deus. O alarido é como se fosse um grito de guerra, e a trombeta de Deus claramente é um sinal aqui dado ao mundo. Além disso, há uma referência aqui à ressurreição dos mortos. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados para estarem junto com os mortos. O que nós observamos aqui é que está implícito o contexto do juízo final. Embora o juízo final não seja mencionado nesse texto, mas todas as referências ao alarido, à trombeta, à ressurreição dos mortos, indicam que esse contexto aqui, o mesmo contexto do arrebatamento, está também acontecendo no momento do juízo final. Então o elemento do juízo final é central para entender quando e de que forma ocorre o arrebatamento. E nós vamos ver esses mesmos elementos em outros textos da Bíblia, como por exemplo 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz assim: "Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados. Bom, nós percebemos nesse texto aqui os mesmos elementos daquele outro texto que falava do arrebatamento. A ressurreição dos mortos e a trombeta. E aqui já está falando do juízo final, porque está falando da transformação do corpo daqueles que serão salvos, dos redimidos. O texto está dizendo aqui que os mortos serão ressuscitados e aqueles que não morreram, eles serão transformados para estarem juntos com o Senhor. Além disso, é interessante nós vermos a expressão num abrir e fechar de olhos, que é uma clara indicação aqui do elemento surpresa, né? De que a volta de Jesus, o juízo final e o arrebatamento serão algo repentino. Um outro texto que mostra que a volta de Jesus, juntamente com os anjos, já é uma indicação do juízo final, está lá em Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, que apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Agora é importante nós observarmos que não apenas os salvos serão ressuscitados para o juízo final, os perdidos também serão trazidos da morte para estarem diante do Senhor naquele momento. É o que nós observamos lá em João, capítulo 5, versículos 27 e 29, que diz assim: E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. O que nós compreendemos desses textos analisados é que o arrebatamento ocorre no contexto do juízo final, quando os mortos serão ressuscitados, ou seja, eles serão trazidos de volta para enfrentarem o juízo, e os vivos serão arrebatados, ou seja, eles serão tomados, tirados deste mundo para também estarem diante do Senhor em juízo. E depois, posteriormente, aqueles que forem condenados para a perdição eterna e aqueles que forem salvos para a salvação eterna, a vida eterna com Deus. E há textos que mostram que a igreja não será tirada, arrebatada do mundo para ser poupada da grande tribulação. Esses textos mostram que a igreja irá enfrentar a grande tribulação. Por exemplo, nós vemos em Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 a 14, que diz assim: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Bom, se essas pessoas estavam com vestes brancas, essas pessoas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, são pessoas que são salvas. Essas pessoas fazem parte da igreja. E o texto está dizendo que elas vieram da grande tribulação. Portanto, não há indicação na Bíblia de que a igreja será arrebatada deste mundo para ser poupada da grande tribulação. Um outro texto que também indica isso é Apocalipse capítulo 13, versículo 7, que diz assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Esse texto está falando sobre o anticristo, ou seja, o anticristo terá poder, ele terá permissão para fazer guerra aos santos, à igreja, e vencê-los. Essa guerra, essa perseguição, certamente ocorrerá no contexto da grande tribulação. Mas a referência aqui a vencer os santos significa tão somente tirar a sua vida física, matar o seu corpo. De maneira nenhuma eles serão arrebatados das mãos de Jesus pelo anticristo. A alma deles nunca poderá ser tomada, pois ela pertence a Deus. E eles, independente se foram mortos de qualquer maneira deste mundo, seja de morte natural, seja vencidos aqui neste mundo pelo anticristo, a alma deles pertence a Deus, a vida deles foi comprada pelo Cordeiro quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e eles não perecerão, pelo contrário, terão vida eterna. E é interessante que tem um texto bíblico que mostra muito bem estas etapas que foram descritas aqui, nas quais está inserido o arrebatamento. Ele está lá em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, que diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades do céu. Esse texto então mostra claramente essas três etapas. Primeiro, a grande tribulação, porque ele começa falando da grande aflição daqueles dias. Segundo, a volta de Jesus, porque diz aqui que todos verão o sinal do Filho do Homem no céu. Terceiro, o arrebatamento, os anjos recolhendo as pessoas em todos os cantos desta terra para levarem até o juízo final e dali para o seu destino eterno. Mas há um texto que causa uma certa confusão e as pessoas normalmente utilizam para justificar a sua doutrina do arrebatamento secreto, que é aquele que está lá em Mateus capítulo 24, versículos 38 a 42, que diz assim: Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A ênfase de Jesus nesse texto, ou seja, a mensagem que ele quis trazer aqui, é o aspecto repentino da sua vinda, assim como foi no dia do dilúvio. As pessoas devem estar preparadas. E, assim como foi no dia do dilúvio, em que uns entraram na arca e foram salvos, outros foram deixados do lado de fora e pereceram, ou seja, a ênfase aqui, o contexto aqui, não é um arrebatamento em que uns são levados para estar no céu, poupado do sofrimento, e outros são mantidos na terra. A ênfase aqui é em que uns são levados para a salvação eterna e outros são deixados para a perdição eterna. Mas talvez você se pergunte que diferença faz a gente saber disso. Parece que esses são elementos escatológicos aí que não fazem muita diferença na nossa vida. Bom, em primeiro lugar, na vida do cristão faz diferença, porque significa que nós devemos estar sempre preparados, já que qualquer um de nós pode passar pelo período da grande tribulação. Além disso, a grande tribulação mostra que o cristianismo ele existe em oposição ao sistema deste mundo. Então nós cristãos, nós estaremos de certa maneira sempre nadando contra a corrente, nós seremos sempre uma contracultura e por isso devemos estar preparados para perseguições. Mas a mensagem principal é de que um dia nós seremos arrebatados deste mundo, ou seja, este mundo corrompido, pecaminoso, em que existe tanto sofrimento, nós deixaremos de fazer parte dele e estaremos para sempre com o Senhor. E você, se você ainda não tem certeza, se você ainda não tem essa esperança de que um dia você será arrebatado para estar para sempre com o Senhor, você pode ter essa certeza e essa segurança, não por você mesmo, não por você mesma, mas por Jesus, que morreu por você na cruz do Calvário. Abra o seu coração para Jesus, deixe que Ele perdoe os seus pecados e deixe que Ele te dê a vida eterna. E quando Jesus voltar, esse será um momento maravilhoso de satisfação para você, porque você será arrebatado ou arrebatada para estar para sempre com o Senhor no céu. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Só existe um versículo na Bíblia que trata do arrebatamento como depois nós que ficamos vivos. Esse texto aqui então, ele associa o arrebatamento com a volta de Jesus, porque diz assim, que o Senhor descerá do céu com alarido. Além disso, bom, nós percebemos por esse texto aqui então que a volta de Jerusalém. Além disso, é interessante nós vermos a expressão Além disso, é interessante nós vermos a expressão num abrir e fechar de olhos. E apartará uns dos outros como pastor. Agora é importante nós compreendermos que nem isso. Além disso, a grande tribulação é um indicativo de que o cristianismo ele vive de maneira. Além disso, a grande tribulação é um indicativo de que